Escolhido, talvez, você tenha chegado até aqui carregando um peso invisível e uma sensação perturbadora de abandono. Talvez você está enfrentando a pior fase da sua vida, a sua maior crise, e de repente um silêncio esquisito e ensurdecedor toma conta de tudo. As pessoas que juravam lealdade simplesmente somem. Os amigos ficam mudos. Você pede ajuda, tenta explicar a sua dor, mas parece que a sua voz não tem som. Ninguém te escuta, ninguém se importa. O mundo vai te dizer que isso é azar ou que você está colhendo uma fase ruim. Mas a sua alma sabe que existe algo muito mais profundo acontecendo. E se eu te dissesse que esse isolamento forçado não é uma rejeição natural, mas um bloqueio criado propositalmente pelo mundo invisível? Hoje eu tenho um mistério profundo para te revelar. Você que está quieto e sente que não consegue mais ser ouvido, vai viver o grito das pedras. Exatamente isso que você ouviu. As pedras vão clamar e explodir em um grito no seu lugar. Fique comigo até o final deste vídeo e você vai entender como o sobrenatural vai abrir uma explosão de justiça a seu favor, usando a própria criação para te defender. A dor de gritar e não ser ouvido é terrível, mas ela é apenas a sala de espera para esse estrondo. O universo trabalha com leis exatas, e quando a injustiça tenta te calar, a matéria inanimada é obrigada a falar por você. Mas antes de eu te revelar como esse segredo funciona e como você deve agir no meio desse deserto, eu quero que você tome uma posição de autoridade e faça um ato de guerra para destravar o seu entendimento. Pare este vídeo agora e faça uma declaração profética na sua vida. Para selar o seu posicionamento diante do mundo invisível, escreva aqui nos comentários: eu quero ouvir o sobrenatural de Deus. Essa declaração de fé que você fez nos comentários é o marco da sua mudança de mentalidade. A partir de agora, nós vamos mergulhar na profundidade da palavra de Deus para entender esse silêncio. O mundo te ensina que quem cala consente, mas o reino espiritual opera de forma diferente. O seu maior erro tem sido gastar energia tentando se justificar para pessoas que Deus ensurdeceu. Você chora e bola discursos para provar a sua inocência, mas ninguém parece se importar. Isso acontece porque a sua luta não é contra a rejeição humana, mas contra uma ordem divina de isolamento. Para entender essa engenharia, precisamos olhar para a sabedoria no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 7. O texto sagrado dá uma ordem que confronta o desespero humano. O salmista faz a seguinte declaração: descansa no Senhor e espera nele. É aqui que o mistério do seu isolamento é decodificado. A palavra escrita em hebraico para descanso não fala sobre dormir. A palavra exata é duman, silêncio absoluto ou descanso de espera. Quando a Bíblia manda descansar, o hebraico, o duman de Deus, está exigindo que você feche a boca e pare de tentar resolver as situações com as suas mãos. O silêncio que impuseram a você é o cenário perfeito para que o duman, silêncio absoluto ou descanso de espera em Deus, seja ativado. O mundo espiritual precisava que todas as vozes falhassem para te forçar a entrar nesse estado de quietude. A lição mais dura que o escolhido precisa aprender hoje é parar de mendigar a atenção de quem não tem autorização celestial para ajudar. Enquanto você tentar gritar para provar o seu valor, o céu permanecerá em repouso. Mas no segundo em que você aceitar o duman silêncio absoluto em Deus e parar de se justificar, a justiça assumirá o controle. O silêncio forçado é o seu treinamento para suportar a pressão do palácio sem se desequilibrar. Quando você suporta a mudez dos homens, uma movimentação assustadora começa a ser gerada a seu favor no mundo invisível. Escolhido, preste muita atenção na virada de chave que acontece agora. A justiça de Deus não depende da boa vontade dos homens para se manifestar na sua vida.
Quando o silêncio atinge o seu limite e a injustiça tenta esmagar a sua esperança, uma lei espiritual milenar é ativada. Nós precisamos olhar para o relato do Evangelho de Lucas no capítulo 19. A Bíblia narra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, um momento de glória que incomodou profundamente os religiosos da época. Os fariseus, cheios de inveja e maldade, exigiram que o mestre mandasse os discípulos calarem a boca. Eles queriam silenciar a verdade. Jesus, com a autoridade de quem governa o universo, respondeu que se aqueles homens se calassem, as próprias pedras clamariam. É exatamente neste ponto que o texto original explode em revelação profunda para você. A palavra grega usada para descrever o clamor das pedras não é um simples choro ou um som baixo. A palavra original no grego é craso, um grito incontrolável e sobrenatural. Jesus estava decretando que o craso, grito sobrenatural de Deus, que romperia as barreiras físicas se o som humano fosse interrompido. Entenda a profundidade desse mistério na sua jornada hoje. O inimigo pensou que fechando as portas e silenciando as pessoas ao seu redor, você seria engolido pelo esquecimento. Ele achou que a sua história terminaria na mudez do deserto da rejeição. Mas o que as trevas não sabiam é que o silêncio humano é o gatilho perfeito para acionar o craso, um grito sobrenatural das pedras a seu favor. A matéria inanimada e a própria estrutura da terra reagem quando um escolhido é injustiçado e calado covardemente. As pedras representam o socorro vindo de lugares improváveis e o movimento do sobrenatural rompendo a lógica humana. Quando ninguém se levanta para te defender, o craso, um grito incontrolável e sobrenatural das pedras, ecoa nos tribunais celestiais e destranca as portas que fecharam na sua cara. A sua voz pode até estar abafada pelo cansaço, mas o clamor do mundo espiritual pela sua vitória já começou. Escolhido, a verdadeira sabedoria espiritual está em conectar essas duas realidades na sua vida hoje. O milagre que você tanto espera acontece exatamente no encontro perfeito entre a sua quietude e a fúria do céu. O mundo espiritual trabalha com trocas justas e precisas. Enquanto você insistir em se defender com a sua própria voz, o sobrenatural permanecerá em silêncio, observando o seu desgaste. Mas no exato momento em que você obedece a Deus e entra no Dumam, silêncio absoluto ou descanso de espera, o próprio universo assume a sua guerra. A lição prática que o Senhor te ensina hoje é libertadora. Você não precisa mais correr atrás de quem virou as costas para a sua dor. Você não precisa mais implorar por uma cadeira em mesas que rejeitaram a sua presença. Quando o escolhido se cala em obediência, o céu ativa o craso, um grito incontrolável e sobrenatural das pedras para testemunhar a favor dele. Entenda que as pedras representam a estrutura inabalável de Deus, se movendo para criar caminhos onde não existe saída humana. As pedras são as portas fechadas que se abrirão misteriosamente. São os recursos financeiros travados que serão liberados sem explicação lógica. A sua única obrigação espiritual agora é descansar o seu coração e parar de lutar contra a parede. O silêncio forçado que tentou te matar de angústia foi apenas o preparo do cenário para a exibição do seu livramento. O inimigo não percebeu que, ao tapar a boca das pessoas, ele destrancou os portais da eternidade para te socorrer. O craso, um grito incontrolável e sobrenatural de Deus, já está ecoando no mundo invisível para destruir as amarras que prendiam os seus pés no deserto. Prepare a sua mente, porque a provisão vai chegar de direções que você jamais imaginou ou pediu ajuda. O socorro virá de pedras brutas e não das mãos orgulhosas de quem te humilhou. Escolhido, a sua jornada de dor está chegando ao fim agora. O silêncio opressor que te cercava vai ser quebrado por um estrondo de vitória e justiça.
O mundo espiritual decretou que o tempo do seu deserto acabou de forma definitiva. Você não precisa mais se preocupar com as portas que os homens covardes fecharam na sua cara, porque o próprio universo está destrancando os portais da sua honra eterna. Quando você suportou a mudez sem murmurar e aceitou o Dumam, silêncio absoluto ou descanso de espera, você provou para o céu que está pronto para assumir o governo da sua vida. O palácio não é um lugar para quem entra em desespero e grita por atenção humana. O palácio é o destino cravado de quem confia na movimentação invisível e celestial. As pedras já começaram a clamar a seu favor no mundo espiritual. O craso, um grito incontrolável e sobrenatural de Deus, vai se materializar na sua vida hoje como provisão inesperada. Restituição de tudo o que foi roubado, portas escancaradas e livramento absoluto das armadilhas. Aquelas mesmas pessoas que te ignoraram e viraram as costas no momento da sua maior ferida, serão apenas espectadoras mudas e envergonhadas da sua exaltação pública. O Tribunal do Céu encerrou a sessão de julgamento e a sentença foi dada totalmente em seu favor. A sua coroa foi forjada no fogo do isolamento profundo e agora repousa sobre a sua cabeça com um brilho inegável que afugenta qualquer rastro de trevas. Você está definitivamente livre da necessidade de mendigar afeto ou ajuda terrena, para selar essa libertação espiritual gigantesca e confirmar que você não precisa mais da aprovação humana para prosperar e reinar. Digite agora o número 7 aqui nos comentários, pois o número 7 significa a perfeição de Deus que garante e confirma o seu acesso imediato ao trono de honra. Deixe o seu like. Inscreva-se neste canal para não perder nenhuma revelação profunda sobre o mundo espiritual. E compartilhe este vídeo imediatamente com exatamente 7 pessoas que também estão sofrendo com o silêncio da rejeição e precisam ouvir o grito sobrenatural da justiça hoje.